Vamos ler as Sagradas Escrituras, Abacuque 2, de 1 a 4, Nova Almeida Atualizada. Diz assim: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá, que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Oremos. Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por tuas bênçãos que tu nos dá. Nos dê a tua graça, Senhor. Diz a tua palavra por fiel, Pai. Aquilo que tu me deste para me falar. Que os irmãos compreendam tudo que vamos aqui falar. Ilumina nossas mentes com o teu Santo Espírito e nos conduz nessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Sentem, irmãos, sentem. Olha, eu quero chamar a atenção de vocês para os versos 2, o verso de número 3 e o verso de número 4, que a gente possa sentir lidar nesta palavra de Deus ao nosso coração. Irmãos, de antemão, eu quero dizer que esse texto é uma alegoria de uma profecia feita por Abacuque para o futuro. Não era para poucos dias, era para o futuro, para a frente, assim, acima de 100 anos. E essa profecia, depois verificamos que ela foi feita para o povo de Deus e para o povo babilônico, especificamente Nabucodonosor. E aqui nós vamos ver algo assim que se refere que a visão, que a profecia, ela fique gravada, que não esqueça. É como nós aqui estamos pregando para os irmãos, e a cada domingo, cada quarta-feira, nós estamos alertando os irmãos que tenhamos uma vida de santidade. Mas aqui também vamos ver a profecia que é destinada mesmo ao povo de Deus, o povo de Deus rejeitar, tomar jeito, abandonar os pecados, as coisas erradas. E alertando que eles vão pagar um preço. Por outro lado, ele vai punir também quem vai judiar de Jerusalém, a Babilônia e o Nabucodonosor. Então preste bem atenção na palavra de Deus. Aqui no verso que eu escolhi, 2, fala sobre escreve a visão, amado. Queridos irmãos, ele estava prevendo o que haveria de acontecer. Por isso que ele diz: escreva, para que ninguém diga que não tem nenhum registro. Escreva de forma clara, que mesmo que alguém passe correndo, vejam as letras grandes. Eu só me lembro daquele homem no Largo da Carioca que me chamou a atenção. Ele, com uma tábua com o nome de Jesus voltará, ia para lá e para cá, e não tinha quem não visse.
Mesmo quem estivesse apressado para o trabalho, para qualquer coisa, viria aquela tabuleta, aquela tábua, com o nome ali, amado. E ali, amado, era uma advertência para o povo de Deus que se coagissem, né? Que se não se coagissem, eles seriam presos e o seu inimigo seria destruído. Meus irmãos, tudo isso aconteceu. Claro que Abacuque, profeta menor, Deus já tinha buscado ele. Os anos de Deus já veio buscar ele. Meus irmãos, olha, os ensinos que eu passo para vocês na escola dominical, que prego às vezes aqui é sempre uma pregação ao mesmo tempo, mas a gente direciona mais para a igreja, amados, né? Não deixa de ser uma profecia, que nós estamos, se você ouvir a voz da profecia, que não é minha, é de Deus, irmão, né? Porque todos os pastores, pregadores, missionários que passam pelos púlpitos, eles são autorizados a falar a palavra de Deus, irmãos. E é para isso que eles estudam, para que o corpo de Cristo esteja preparado quanto às coisas que vêm por aí. E hoje na escola dominical eu disse, a única maneira de nós buscarmos e viver a reconciliação com Deus é buscar a santidade com Deus. Meus irmãos, em segundo lugar, o verso número 3 diz, esta está para se cumprir no tempo determinado. Olha isso, nem ele viveu para ver. Mas ele está dizendo aí, olha pessoal, é destinado para vocês essa profecia, né? E o alvo da mensagem é para vocês, né? Para vocês que muitas vezes, irmãos, deixam que o orgulho aplaque a sua vida. E a gente com facilidade exclui outras pessoas, eu mesmo. Nós precisamos eliminar isso da nossa vida, amada, né? Porque preste bem atenção, meus irmãos, essa palavra naquela época era para os orgulhosos, para os soberbos dos reinos que invadiam os outros, amados, né? Desse povo que se arvoraram, amados, e achavam que tinham um poder absoluto, né? Como diz na boca dos meus amados, absoluto é Deus, só Ele é absoluto, ninguém mais é absoluto, somente Deus, amado, é absoluto, né? Olha bem, meus irmãos, o orgulho tem as suas derivações, né? Que vai, amados, aos extremos muitas vezes, das pessoas que são orgulhosas, presunçosas e altivas. Olha, amado, o orgulho não se domina, né? E o orgulho deseja fazer o que ele quer, do jeito que eu quero, é assim. Meus irmãos, o protagonista desta palavra, amados, sem dúvida alguma, dessa tabuleta escrita, vai passando para todo mundo aí, era Nabucodonosor, amados. Era ele que agiu como se fosse um poderoso e que não existia nenhum igual a ele com o poder que ele tinha, amado. Amados, tem sido assim os Nabucodonosores dos nossos tempos, grandes, pequenos, né? Tem sido, amados,
Dessa forma, o orgulhoso é aquele que decide em tudo, não é? É aquele que demonstra, amados, que é prepotente, principalmente quando se trata dos seus interesses, não é? E mais, ele não é só arrogante, mas ele mata, não é? O orgulhoso, não é? Ele mata os seus semelhantes. Mas vejam o que aconteceu agora há pouco tempo. A arrogância de um Nabucodonosor dos nossos dias resolveu guerrear e matar quantas pessoas no outro país? Entre Rússia e, amados, aquele outro país, né? A Ucrânia. E houveram que já continua em guerra. Isso é uma prepotência de alguém que acha que pode e tem, amados, as pessoas nas suas mãos. Eu quero chamar a atenção. O primeiro verso fala, no verso número 2, escreve a visão, amado, né? Irmãos, a humanidade, ela não gosta de esperar. Ela quer fazer tudo imediatamente. Não só as pessoas em si, mas os grupos, amados. As pessoas gostam de agir de forma imediata, amado, né? E isso reflete algo que essas pessoas não acreditam no futuro como nós acreditamos no futuro. Por isso que essas pessoas são arrogantes, que elas querem fazer tudo que dê na sua glória, tudo que está na sua frente, amados, né? Mas, amados, as Escrituras Sagradas falam do Evangelho da salvação, amado, que ele estará na consumação do fim, amados, e ele haverá de concretizar a história da humanidade. Meus irmãos, diante da situação em que vivia o povo na época de Abacuque, era muito crítica, amado, né? Porque o povo se afastara de Deus, não quiseram mais a submissão de Deus, irmãos, né? E eles geravam não só violência, mas eles geravam desordens, né? Desordens. Abacuque aqui, amados, era um homem de Deus, né? Ele tinha uma vida de comunhão com Deus, amados. Ele ouvia a voz de Deus e advertia o seu povo contra os males que vinham pela frente, amados, principalmente, queridos, quanto às ameaças babilônicas contra o povo de Deus. Por isso que ele escreveu essa visão, botou lá, ó, na tabuleta, na tábua, escreveu o céu dizendo: povo de Deus, abandone seus erros, deixem de ser orgulhosos, olhe para o seu próximo, viva uma vida com Deus, busque a Deus, né? Tudo isso ele fez isso como um pai, amados, adverte o seu filho, né, quanto aos perigos, irmãos, né, quanto aos crimes, amados, as maldades, amados, e é triste. Irmãos, um pai, amados, alertou seus 2 filhos. Eu ouvi essa história. Os filhos começaram a fazer coisas erradas. E o pai chega pequenas queixas, chamava de dois, vocês estão fazendo coisas erradas. Depois começaram a ficar mais errados ainda. Aí as notícias de assalto e tudo que eles faziam, aí começaram a ter bens, não sei o quê, né? E a beberem, e a comerem churrasco, e a se prostituir. O pai das filhas, minha cara, o caminho é esse, né? E ele procurou investir durante uns 7 anos. Não faltou advertência.
Um daqueles filhos foi preso e o outro foi assassinado. Aquele que foi preso passou 12, 15 anos na cadeia. Quando saiu não crente, né? E aí eles viram que o pai que escrevia as profecias para ele, seu filho, faça isso. Israel ouvia a Abacuque como verdadeiro. Alertava o povo amado, né? Olha, vocês vão ser cativos. Quer ser cativos? Ser presos, né? E mais, vocês vão experimentar destruição. Amados, foi exatamente o que aconteceu mais na frente. O povo de Deus foi cativo, todos levados para a Babilônia. E muitos deles morreram, amados, presos e morreram. Muitos deles, irmãos, feitos escravos e pagaram um preço muito caro. Amados, a arbitrariedade de Nabucodonosor, né? De Nabucodonosor, irmãos, também foi pagar um preço. Olha, queridos, o homem espiritual, falamos hoje à tarde, né? De uma forma ou de outra, amado, ele tem dado lugar à impaciência, amado. E muitos não têm se envolvido na missão de Deus, irmão. Não têm feito o que Deus tem mandado, amado. E o que é que o povo não faz? Pela ordem, não evangeliza. O povo, amados, não planta a igreja, isto é, reunir nas casas, começar um trabalho. Meus irmãos, o povo não visita os seus irmãos. Queridos, o povo não louva, não vive uma vida de louvor. Amados, o povo não adora a Deus, amado, o povo não faz, amado, não olha para o seu próximo e o abençoa e o ajuda. Não tem feito, amado. E a gente alerta sempre isso aí, amado. Amados, infelizmente, o homem espiritual cristão que está na igreja se envolve com os entretenimentos do mundo. Olha, amados, as coisas desta vida, principalmente o esporte, onde quer multidões, irmão. E arrasta os homens espirituais, agora a mulher, né? A atleta nem sabia, cristão. Mas não, seleção. Né? Quem está na arquibancada, está assistindo, né? Infelizmente, amados, o esporte de toda a natureza. Lazeres, irmãos, demasiadamente pior, amados. As pessoas têm paixão, amados, por escreves esportivos, time de futebol, né? Certo? Não precisa nem dizer os nomes, né? Amados, infelizmente, meus queridos, nós temos visto isso. Infelizmente, nós temos visto isso. O homem tem se envolvido com isso, tem ídolos que são atletas, sabe? Tem ídolos, Jesus, mas tem ídolos amados, né? E exibe os seus distintivos, né? Olha, divergências como em certo culto solene, meus amados, o time dos presbíteros venceram e foi campeão, e de noite não subiram no púlpito, porque estavam com as camisas do time. Meus irmãos, eu estou falando dos presbíteros, né? Imagine, amados, né? Eles, infelizmente, amados, eles, na verdade, amados, as paixões eram maior, carnal, material, do que as paixões espirituais que deveriam acontecer na vida dessas pessoas, irmãos. Mas, coincidentemente, eles chegaram, os 4 presbíteros, tudo com a mesma camisa, e se encontraram no tempo, pensando que o outro ia fardado,
e finalmente todos com a mesma camisa da guerra. Então a gente mostra, não estou falando de lazer nem nada, nós não temos tempo para lazer não, amados. O mundo está aí, precisando de mim, precisando de você. Nós precisamos levar a tabuleta, os folhetos, a palavra de Deus, amado, para as pessoas, de entregar a mensagem, amado, dizendo para eles: vocês despertem, ouçam o Evangelho, porque senão vocês serão destruídos. Em segundo lugar, meus irmãos, o verso de número 3. Esta palavra se cumprir no tempo determinado. Olha, meus irmãos, todas as profecias, amados de Deus, elas serão cumpridas, irmãos. Grande parte, amados, foram cumpridas, como a que estou aqui falando dela. Uma profecia feita por Abacuque, que se cumpriu 100 anos depois. E imagine quantas não se cumpriram, e estão se cumprindo. E há profecias fortes, profecia do Filho de Deus, que diz que iria preparar lugar, e diz que iria voltar para buscar o seu povo. E nós estamos aí, amados, nos entretendo com as coisas materiais do mundo. Precisamos ouvir a voz de Deus. Meus amados, Abacuque escreveu a visão, recebida do próprio Deus, que haveria de ser cumprida nos próximos anos, amados, e o povo de Deus se preparasse, porque eles seriam cativos, presos pelo inimigo. E assim aconteceu. Amados, a demora não deixa de ser uma prova para que todos possam ser colocados na balança. Quando, amados, a prova é perscrutora, como essa daqui, amado, devido às pessoas que são verdadeiras ou que são falsas, não diz: vai acontecer, eu vi essa mensagem, eu quero falar dele, mas é doido, rapaz, não, me tira isso da tua cabeça, eu não harei isso não, porque o mundo influencia, amados, né, pelas coisas da vida. Queridos, no cumprimento da visão profética, amados, são manifestas as pessoas que são, amados, orgulhosas, amados, que são soberbas, que, amados, todas serão punidas, amados, né, pelas suas atitudes, amados, atitudes de quê, amados? De prepotência, amados, de superioridade, de coisas equivocadas, amados. Esse povo, olha, queridos, todos eles haverão de conhecer o juízo de Deus, amado. Ninguém, amado, que se mantém com as suas atitudes, amados, de orgulho, de soberba, amado, para ter, amado, cuidado para baixar a bola, amados, e se voltar para o envolvimento com o reino de Deus e se apaixonar não pelas coisas alvissareiras, materiais, humanas, do divertimento que ganha hoje para amanhã, amados, para viver com o que ganha toda a vida. Pelo vitorioso, a igreja, amado, militante, que está militando por esta causa, amado. Então a igreja precisa se apaixonar pela obra missionária, amados, pelo corpo de Cristo, amado. Precisa adorar ao Senhor cada vez mais. Eu me alegro quando ouço os hinos maravilhosos que nós cantamos. Olha, meus irmãos, todos que desobedeceram, amados a Deus, serão punidos. Não tem choro nem vela, meus amados. O tempo pode até parecer longo,
para o cumprimento, amados, de profecias de Deus, mas ela virá no devido tempo. A desobediência, amado, alcançará aqueles que são infratores das desordens e das ordens de Deus, não é? Aqueles, amados, que estão servindo a si mesmo, gastando, amado, o seu tempo, gastando o seu dinheiro, amado, com as coisas seculares, amado, e os seus recursos financeiros, amado, na aquisição de coisas, amado, que não diz respeito à fé cristã. E por último, meus amados, verso 4, a sua alma está orgulhosa. É assim o homem, amado, no seu desejo egocêntrico. Ele é assim, né? Porque o homem, amado, seja lá quem for, ele se acha importante, né? Como se achou Adão, né? Quando ele rejeitou a vida, ele preferiu, bom, aqui é eu, bom, não tem problema, né? Só que o problema de Adão passou para nós, né? Entendeu? Olha, irmãos, quando ele rejeitou, preferindo a morte, isso foi triste para nós, né? Amados, quando o homem procura exercitar sabedoria, amados, né? E muitas vezes se acha assim sábio, amado, né? Amado, ele não dá lugar mais a nada, ele está lotado, meus irmãos, né? E quer fazer exatamente a vontade dele e não a vontade de Deus. Meus amados, o orgulho da altivez do homem, amados, pecador, estes não farão parte do povo escolhido de Deus. Não fará, amados, certo? Porque esse é para quem está na fé, amados. Estes, amados, não terão chances alguma, só os da fé, amados. Olha, meus queridos, só os da fé. Todos os que confiam em si mesmo, como fizeram os babilônios, amados. No alvo desta profecia, meus amados, que oprimiu o povo de Deus, esse povo foi mal demais, irmãos, né? E o alvo dessa profecia era para eles. Eles se achavam que podiam fazer o mesmo, oprimindo as pessoas, amados, e praticando todo tipo de males. Ao contrário, amados, que vivem, meus amados, pela fé, acreditam em Deus, amados, e todas as suas iniciativas serão ricamente abençoadas por Deus, amados. Como diz aqui o verso 4, no seu final, diz assim, abre aspas, mas o justo viverá pela fé, amados. A fé do justo é em Deus, amados. E o que ele faz, né? E o que faz isso aí? Ele deveria manifestar a grande diferença, amados, né? E dar, ao invés de dar lugar ao orgulho, dar lugar, amado, a Deus, para que Deus elimine as ações humanas. As atitudes do homem pecador, amado, cheio de orgulho, afastam a ação de Deus para ter uma nova vida. Não há como. Ele fica prejudicado e Deus age de forma implacável, amado, destruindo as ações do homem pecador, que são ações negativas para a vida. A alma, amado, que derrama a sua fé diante de Deus, irmão, que não duvida e se coloca diante de Deus, dentro da humildade, amado, para agradar a Deus, nós aqui nesta caminhada para a glória de Deus, a caminhada da igreja, amado, precisamos ter uma vida dedicada a Deus. Eu quero concluir dizendo o seguinte: olha, a visão está aí, é dar ouvido à voz de Deus,
Quando ele fala pela sua palavra, amados, os seus profetas, irmãos, para que eles, amados, não sejam enganados. Por isso que é aqui a igreja, aqui é o lugar que Deus dá a palavra para ser pregada, para ser anunciada, meus irmãos. E mais, olha, Deus é o Senhor do tempo, né? No tempo da vida humana, e tudo está sob o controle de Deus, irmãos, né? Nós precisamos somente se submeter à vontade de Deus e não à nossa. Amados, desperte e não seja orgulhoso, desconhecendo o Deus Criador e provedor da vida do homem. Nós, como cristãos, precisamos ter nossa vida centrada em Deus, uma vida de busca a Deus, amados. E eu quero concluir com a seguinte ilustração, amados. Viu, Dedé? Como o primeiro passo para o céu é a humildade, assim, o primeiro passo para o inferno é o quê? É o orgulho, né? É o orgulho. O orgulho, amados, diz que o crente, o evangélico, é doido, né? É tolo. Mas o evangelho diz que o orgulhoso é louco, porque ele não conhece a palavra de Deus. Amados, deve mostrar, amados, o orgulhoso, o pecador que vai para o inferno. Mas, amados, deve mostrar se o orgulhoso, o santo que dele foi salvo recentemente, Deus teria preferido que seu povo vivesse pobre ao invés de orgulhoso. Pobre e rico no céu, mas orgulhoso e pobre